mais uma vez, como todo livro que cai em vestibular, eu vou resumir a história, analisar e fixar com você os pontos mais importantes da novela Campo Geral, do autor mineiro João Guimarães Rosa, né? Para que você possa entender, né, a história, o que o autor está querendo lhe passar e assim poder fazer uma boa prova. Mas o mais importante é conhecer um pouco mais sobre a genialidade de Guimarães Rosa, né? O Guimarães é um dos grandes escritores, não apenas brasileiro, mas também eu acredito que ele não deva nada aos grandes escritores mundiais, né? Antes de começar a falar de Campo Geral, eu preciso contar a origem dessa novela ou desse livro, né? Em 1956, aí então já tem bastante tempo, o Guimarães Rosa, ele lançou um livro com 7 novelas, em 2 volumes, né? E esse livro chamava-se Corpo de Baile. As novelas, claro, elas têm a unidade, né, da escrita daquele escritor, mas elas eram independentes uma da outra. E elas podiam ser lidas separadamente, sem nenhum prejuízo de entendimento. Quando chegou na segunda edição, o autor, o Guimarães, o que ele fez? Ele juntou as 7 novelas em um único volume. E depois, nas outras edições, ele mudou de ideia novamente e ele resolveu dividir as novelas em 3 livros, né? Então, Campo Geral, que era uma das novelas, né? Ela apareceu neste livro aqui, né? Manuelzão e Miguelim, era o nome deste livro, ele deu nome aos livros, né? Tirou o Corpo de Baile e deu nome a cada um desses 3 livros. Então, a minha edição é esta, e a primeira, são 2 novelas, e a primeira novela é justamente Campo Geral. Hoje em dia, porque Campo Geral ganhou uma notoriedade, cai em provas pelo Brasil todo, é muito comum você achar Campo Geral como se fosse um único livro, mas é interessante você saber toda essa história. Minha edição, então, é bem velha, ainda Manuelzão e Miguelim. Quando você começa a ler uma obra do Guimarães, você pode estranhar um pouco a narrativa, que é muito diferente do que nós estamos habituados. Mas não desanime, né? É só um estranhamento inicial, que à medida que a leitura for avançando, esse estranhamento logo ele passa, né? Como eu disse antes, é uma escrita diferente, é uma escrita que em Guimarães tenta reproduzir a maneira como falam os habitantes daquela região. E que região é essa? É o sertão de Minas Gerais. E como Guimarães, ele era mineiro, né? Ele conhece muito bem essa região. Então, esse já é um ponto que você não pode esquecer. A nossa história, Campo Geral, é uma história ambientada no sertão de Minas, em um local conhecido como Mutum. Olha o nome, guardem o nome, Mutum. Agora, essa linguagem que eu estou dizendo que é específica do povo que habita aquela região, ela não vai ser simplesmente transportada para o livro. Ela vai ser muito enriquecida por Guimarães Rosa. O Guimarães Rosa, ele pega essa linguagem e transforma em uma prosa poética, né? O autor, ele usa de tanto lirismo, né, que teve um momento, quando ele lançou esse livro, ele chegou a chamar as 7 novelas de poemas. Nós sabemos que não é poema, é uma prosa poética. Então ele mesmo depois, ele abandona essa definição, tá? Ele deixa de chamar de poemas. Mas isso é para você, é uma curiosidade para você sempre ter isso em mente. É uma prosa com muito lirismo, é uma prosa poética. Mas o fato de se passar em uma determinada região não significa que aquela trama se restringe apenas àquela região. E isso
é um dos grandes talentos de Guimarães Rosa, que eu já falei inclusive aqui em um vídeo aqui no canal, que é Sagarana, outro livro dele, né? O que o escritor faz? Ele vai pegar um menino específico, de uma família específica, de uma região específica do Brasil, que é o Mutum, ali, sertão de Minas, mas mesmo com todas essas especificidades, ele consegue escrever uma história que é universal, pois ela vai falar de coisas que acontecem em muitas famílias, coisas que acontecem em muitas infâncias, né, que é o tema do nosso livro. Então, essa é a segunda característica da obra de Guimarães que você tem que guardar. A universalidade desta obra, a universalidade desta narrativa. Bom, então, sobre o que fala a história de Campos Geral? A história conta um trecho, um pedaço no tempo, né, da vida da família do menino Miguelim, quando Miguelim tinha apenas 8 anos. Então, eles moravam nesse Mutum, que é um trecho de matas, né? Então, justamente por ser um trecho de matas, é um trecho muito isolado, o Mutum, né? E a mãe do Miguelim, ela tinha uma certa tristeza de morar nesse lugar tão isolado. O Miguelim, ele tinha 4 irmãos que moravam com ele, a Andrelina, a mais velha, chamada por todos ali por Drelina, a Chica, que era levada da breca, o Dito e o Tomezinho, que era o caçula. E tinha também um irmão, que aparece pouco na trama, só um determinado momento ali, que é o Liovaldo, que é um irmão mais velho e que tinha ido embora do Mutum para estudar na cidade, e ele estava lá na cidade morando com um tio. Na casa, né, ali, os agregados, né, que era uma coisa muito comum, e ainda é em alguns lugares do Brasil. Tinha, então, o pai, né, antes tinha o pai, que é o Bernardo, né, e tinha a mãe, que é a Inhanina, né, Inhanina, e os agregados eram o tio Terês, que era irmão do pai, e a avó Isidra, que na verdade vai ser uma tia-avó do Miguelim. Ela era tia de sua mãe, mas eles chamavam de vó Isidra. E aí aquelas outras pessoas que eu falei, que também agregavam ali o núcleo familiar. Tinha a Rosa, Maria Pretinha, que eram as empregadas, mas tinha uma empregada chamada Mãe Tina, que era uma velha empregada, né, dizia que ela tinha sido escrava e tal, e que ela tomava muita cachaça e não dizia coisa com coisa. Uma figura importante também era a figura dos cachorros ali que moravam junto com a família. Ainda existiam os vaqueiros que ajudavam no trabalho e acabavam interagindo com a família, tá? Então, esses personagens todos criam ali o núcleo familiar do Miguelim. Então, mas será pelos olhos do Miguelim, personagem principal, que nós, leitores, vamos conhecendo a história. O narrador não vai ser em primeira pessoa, isso é importante, será em terceira, mas não é aquele narrador em terceira onisciente, que normalmente acontece, aquele que está em todo lugar, que conta tudo sobre todos os personagens. Não, esse narrador, mesmo sendo em terceira pessoa, ele é grudado em Miguelim, ele segue o Miguelim. Então, nós não vemos tudo o que acontece em todos os lugares, nós só vemos o que o Miguelim vê, só ficamos sabendo do que o Miguelim sabe. Então, várias questões que são ali pinceladas, elas não são muito claras, porque nem tudo o Miguelim, que é uma criança, ele sabe do mundo, dos adultos, né? Ele compreende. E isso é intencional, né? A gente sabe o que é importante para o Miguelim. Isso é bem bacana. Logo que a história começa, o Miguelim, ele está voltando com o tio Terês de um vilarejo, né, que tinha ali perto do Mutum, eu acredito que era o vilarejo mais perto, onde ele havia sido batizado. Então não tinha padre ali no Mutum, tinha que levar até o vilarejo. E logo nas primeiras páginas, o Miguelim,
E o irmão, o Dito é o irmão mais próximo, o mais companheiro de Miguelín. Eles ouvem uma briga do pai com a mãe, né? E nessa briga o pai está gritando muito e ofendendo a mãe deles, né? E o Dito diz a Miguelín, que ele tinha ouvido, o Dito sempre ouve muito, porque ele observa muito, né? Que em um determinado momento o pai tinha dito para a mãe que não queria que a mãe conversasse nunca mais com o irmão dele, que era o tio Terês. Tem uma frase que mostra, né, nesse momento da briga ali, que apesar de ser tão pequeno, o Miguelín já sabia ou desconfiou rapidamente do motivo da briga. E que frase é essa, né? O Guimarães escreve assim, quer dizer, é o narrador, né? Mas o Miguelín ele escreve: Miguelín entendeu tudo tão depressa que custou para entender. Olha que frase interessante. Essa frase, ela parece uma contradição. Se ele entendeu depressa, como é que ele custou a entender? E aqui eu vou assinalar uma terceira característica da escrita de Guimarães Rosa, né? Pensem sempre em Guimarães Rosa como se ele fosse um escultor, um escritor preocupado com cada palavra, com cada frase. Nada, absolutamente nada à toa, sem intenção na escrita do Guimarães Rosa, né? É tudo pensado milimetricamente, tudo tem uma intenção. Então, ao dizer esta frase, que nos faz pensar, na verdade, o Miguelín, ele concluiu rapidamente que a mãe e o tio Terês estavam fazendo alguma coisa errada, e alguma coisa que seu pai não estava gostando. Então isso, uma criança, qualquer criança é capaz de entender. Por outro lado, ao dizer que ele custou a entender, o escritor quer que a gente se coloque no lugar de uma criança de 8 anos, que não entende muito bem o fato, não entende os motivos, não entende nem o como, nem o porquê, mas percebe que ali aconteceu alguma coisa que seu pai não gostou. E os dois irmãos escutam a mãe chorando, e o Miguelín, conhecendo o gênio forte do pai, imediatamente percebe que a mãe está em perigo. E aí ele diz a Dito que o pai não pode bater na mãe. E ele corre para a sala onde os pais estão ali brigando, ele vê a mãe está ajoelhada perto da mesa. O que o Miguelín faz? Ele vai e abraça essa mãe que está ajoelhada para protegê-la. Ele fica por cima da mãe. Então, nesse momento, claro, toda a raiva do pai se volta contra Miguelín, o que é muito natural toda vez que alguém se mete numa briga que não é sua, né? E é ele, a criança, o Miguelín, que apanha no lugar da mãe. Por fim, o pai, depois de bater muito no Miguelín, bater de verdade, ele coloca o Miguelín sentado ali de castigo no tamborete. Tamborete é um tipo de banquinho, nós não usamos às vezes muito essa palavra, mas é um sinônimo. Aliás, uma curiosidade aqui, entre todos os irmãos, era o Miguelín, aquele que mais ia de castigo, mais ficava ali no tamborete. E uma regra que o pai tinha imposto é que quando um dos irmãos estivesse de castigo, uma das crianças, nenhum outro podia falar com ele, porque era castigo. Mas o Dito, que ainda era menor, né, do que o Miguelín, ele sempre muito fiel ao irmão, ele dava um jeitinho, ele disfarçando, ele ficava ali do lado do Miguelín e falava baixinho. Aqui eu quero abrir um parênteses, porque o Dito é um personagem muito interessante, porque ele é muito pequeno, né, menor que o Miguelín, como eu já falei, mas ele é muito inteligente, muito sensato e principalmente muito observador. É ele que conta para o Miguelín
muitas coisas que se passam na família, porque ele está sempre atento às conversas dos adultos, né? Às coisas que os adultos fazem, que às vezes passa despercebido para o Miguelin, mas não passa para o Dito. E aí, quando o Miguelin ainda estava de castigo, o tio Terês chegou em casa, não sabia da briga, né, do irmão com a cunhada, mas imediatamente a avó Isidra manda que o Miguelin saia do castigo. Ela não quer que o Miguelin escute o que ela vai falar, mas claro, bastou falar para a criança que não quer, para a criança ficar ali pertinho para escutar. E o Miguelin ouve a avó Isidra, muito brava com o tio Terês, mandar o tio Terês embora para nunca mais voltar. E o que o tio Terês faz? Ele obedece, deixando, né, a casa do irmão. E vai embora, pega suas coisas e vai embora. A história, ela vai continuar mostrando o dia a dia da casa, a rotina ali dos irmãos, crianças brincando, descobrindo, e principalmente vai mostrar o amadurecimento de Miguelin, porque é disso, principalmente, que se trata a história. Entre medos, inseguranças, descobertas, raivas, o Miguelin, ele vai crescendo e amadurecendo, que é uma coisa que acontece com qualquer criança, por isso que eu digo que isso é universal. Também, aos poucos, nós vamos sabendo que o Miguelin, ele tem uma saúde complicada. E como não havia médico na região, já falei que era uma região, a região do Mutum era uma região muito isolada, tinha um homem, que era o senhor Deográcias, que era um entendido em remédio, em ervas, que ia de casa em casa, meio que atendendo os doentes, fazendo ali, às vezes, de um médico que ele não era. E achei interessante trazer para vocês, porque o senhor Deográcias tinha sido excomungado porque foi encontrado agachado dentro da igreja. Nós não sabemos o porquê que ele estava agachado. Agora, veja que interessante o nome do homem. Ele se chama Deográcias. E aí está uma ironia fina de Guimarães Rosa, né? Porque, vejam, é um homem excomungado, ou seja, ele foi expulso da igreja e que dá graças. Lógico, dá graças a quem? A Deus. Então, o tempo todo, o Guimarães Rosa também trabalha com essas contradições que são contradições da vida. Às vezes, alguém que é excomungado de uma igreja, ele é muito mais generoso com as outras pessoas, né? O Miguelin sabia que a sua saúde não era boa e ele começou a ficar com medo de morrer. E isso é marcante na infância do Miguelin, porque dá ao menino uma sensibilidade ainda maior para tudo que está à sua volta, né? Quando a gente tem ali a perspectiva de morrer. Isso acontece com adulto e isso acontece também com criança. A linguagem, nós já falamos que não é uma linguagem apenas regional, mas é uma linguagem carregada de lirismo, de poesia. Então, falando de morte, tem um trecho que eu gosto muito e que é importante como exemplo para eu ler, para você entender o que eu estou dizendo. Vou pôr o óculos aqui, senão não enxergo, né? Então, ele começou a pensar na morte, né? O Miguelin. E aí, tem um momento lá que o Miguelin, que diz: Miguelin tinha pegado um pensamento quase com as mãos. Olha que interessante. O pensamento foi tão forte que ele quase podia pegar os pensamentos com a mão. E aí, isso, o vaqueiro e o irmão iam fazer, e o irmão Dito iam fazer alguma coisa, e o Miguelin, então, não quis ir. O vaqueiro falou: deixa ele ir, Dito, ele vai amarrar o gato. Amarrar o gato, para quem não sabe, é fazer cocô, tá? Então, amarrar o gato. E aí continua, né, o narrador. Mentira, tinha mentido de propósito.
Era o único jeito de sozinho poder ficar. Depressa precisava. Podiam rir. De que rissem, ele não se importava. Mesmo agora, ali estava ele, ali, atrás das árvores, com as calças soltadas, acocorado, fingindo. Ah, mas livre de todos. E pensava, pensava. Repensava aquele pensamento de muitas maneiras amarguras. Era um pensamento enorme. Aí, Miguelim tinha de rodear de todos os lados em beira dele. E isso era. Ele tinha de morrer. Então, vejam só o pensamento, né? Que ele estava ali pensando se ele tinha de morrer. E ele fingiu que ele ia fazer cocô para poder ficar sozinho. Porque como era um pensamento muito importante, muito grande, ele tinha que rodear de todos os lados em beira dele. Então, é aquilo que eu tinha dito antes, né? Não é uma maneira qualquer de escrever que Guimarães Rosa tem. Ele pega o momento, ele quer que nós prestemos atenção a este momento. É um momento que ele vai pintar de uma maneira engraçada, porque o menino finge que está fazendo cocô para poder pensar, ele deixa de ir brincar para poder pensar, e qual é o pensamento? É se ele ia morrer. Pensem comigo que dificilmente outro escritor faria isso. Se fosse um outro autor, um autor que não se preocupasse tanto com a forma, ele podia dizer tudo isso de uma maneira muito mais simples. Ele poderia ter dito, por exemplo, que o Miguelim queria ficar sozinho porque estava pensando se ele tinha de morrer. Então, é isto que é o valor do Guimarães Rosa, né? Guimarães Rosa não é um escritor qualquer. A sua narrativa, ela é construída de uma grande preocupação com a forma. Claro, ele se preocupa com o conteúdo, óbvio, mas ele se preocupa igualmente com a forma. Nós dizemos o tempo todo que existem maneiras e maneiras de falar. E existem também maneiras e maneiras de contar uma história, né? E aí, esta é a maneira de Guimarães Rosa, que é famoso por isto, né, por essa linguagem trabalhada milimetricamente, e também famoso porque ele cria novas palavras, ele inventa novas palavras, ele inverte o lugar do sujeito na frase, do objeto, né? Então, reforçando, né, esses neologismos, neo quer dizer novo, né? Então, essas novas palavras que Guimarães inventa, novas expressões, vão ficar bastante famosas, vão marcar a obra de Guimarães Rosa. Esse pensamento de morte vai ficando cada vez mais forte, Miguelim, isso leva ele a se isolar, mas ele vê que ele não morre, então aos poucos isso vai diminuindo e ele vai retornando à sua vida normal. E o que é a vida normal de uma criança de roça? É uma criança que vai crescendo ali na roça. Ela vai querendo montar cavalo sozinha, ela vai querer ajudar os vaqueiros com os bezerros, né? E que vai aos poucos também, né, ganhando mais responsabilidade à medida que vai crescendo. Como que é normal, né? E aí o Miguelim ganha uma responsabilidade, que é levar a comida para o pai, mesmo tendo que passar por um pedaço de mato e tendo de enfrentar o seu medo. E um dia, nesse caminho, né, nesse trecho, surge o tio Terês, pedindo para que Miguelim levasse escondido um bilhete para sua mãe e que no dia seguinte trouxesse a resposta da mãe. Apesar de gostar muito ali do tio Terês, o Miguelim sabia que se ele tinha que fazer escondido do pai, era uma traição ao pai, ele não queria trair o pai. Então ele ficou
ali nos seus coitados 8 aninhos, sem saber o que fazer. Ele não queria aborrecer o tio, mas ele também não podia trair o pai. O narrador dizia que era uma judiação com o pai, né? O Miguelinho pensava que era uma judiação. O que o Miguelinho faz? Ele não leu o bilhete e ele também não entrega. Ele tinha pensado até que ele podia fingir que ele estava doente só para no dia seguinte não ter que ir na roça. Mas não ia adiantar muito, porque podia ser que no outro dia o tio Tereza aparecesse. Então, ele cria coragem, ele vai, ele diz a verdade para o tio Tereza, que ele não tinha entregue o bilhete, ele começa a chorar. E o tio Tereza percebe que tinha dado para um menino muito pequeno uma responsabilidade muito grande. Ele enxuga ali as lágrimas do menino, conta que não tem problema e que ele vai trabalhar bem longe, que ele vai embora ali daquela região. Para substituir o tio Tereza e ajudar no trabalho da roça, o pai contratou o vaqueiro Luiz Altino, que iria passar uns tempos, então, morando com eles. Luiz Altino e a mãe ficaram mais próximos, né? E um dia que o pai e a avó estavam fora, foram passear, levando as crianças. Não, o pai e a avó foram para uma cidade. Quem foi passear foi ali a mãe e o Luiz Altino. Foram conversando na frente e os meninos escutam, o Miguelinho escuta, o Luiz Altino comentando que o mal eram os pais que casavam as meninas muito cedo, sem deixar que elas escolhessem o noivo. Então, ele não diz mais nada, mas ele já dá uma indicação ali do que estava acontecendo entre o Luiz Altino e a mãe. Ou, pelo menos, se não estivesse acontecendo nada de concreto, que tinha ali um interesse do Luiz Altino. E a vida seguiu, até que um dia o Dito pisou descalço em um caco de vidro e corta o pé, fazendo um grande talo. A ferida infecciona e o Dito vai ficando cada vez pior. O Miguelinho, muito fiel, fica sempre ao seu lado, trazendo as notícias do que estava acontecendo na casa e inventando histórias compridas, né, que já mostra aí uma sensibilidade que o Miguelinho tinha. O Dito alterna momentos de lucidez e momentos de delírio. Num desses momentos de lucidez, ele conta em segredo para o Miguelinho que a avó Isidra xingava a mãe deles quando não tinha ninguém por perto. Então, aí tem uma outra indicação, sem dizer o que estava acontecendo, mas mostrando que alguma coisa de errado estava acontecendo na família. O Dito começou a ter febre muito alta, ficar cada vez pior, todo mundo ali rezando, chorando, e por fim o Dito morre. Quando ele morre, o Miguelinho sofre muito, porque ele adorava aquele irmão era o seu grande companheiro. E mais uma vez, o autor, ele não expressa essa dor que o Miguelinho estava sentindo de uma maneira qualquer, mas ele usa de muito lirismo, de muita poesia, e ele diz uma frase que eu particularmente adoro, que eu acho muito linda, que ele diz exatamente assim, né, o narrador: todos os dias que depois vieram eram tempo de doer. Linda essa frase, né? Não existia mais nada, era somente o tempo ali de sofrer com a morte do Dito. O Miguelinho, então, naquela tristeza toda, ele acaba ficando doente. Quando ele sara, as pessoas começam a dar muita ocupação para ele, mas ele não se sai muito bem em todas essas ocupações. Era para não pensar na morte do irmão, e eu disse que ele não se saía muito bem, então o pai ficava um pouco bravo, falava: esse menino não tem jeito. Depois ele tem uma outra doença, que a gente imagina que seja uma doença de criança, porque falou que a barriga dele estava cheia de pintinhas vermelhas, que podia ser ali um sarampo, outra doença qualquer. E ainda de cama, Miguelinho ouve um dia uma grande gritaria e ele fica sabendo que o pai
havia matado o vaqueiro Luiz Altino e depois, desesperado com o que tinha acontecido ali, também tinha se matado, enforcado. Nenhum momento nos diz por que o pai matou o vaqueiro, né? Mas a gente já tinha tido aquelas indicações. Então, Guimarães não precisa, e o grande autor também não precisa, dizer explicitamente. Ele sugere, e você, do jeito que a vida acontece, nem tudo é dito explicitamente. Tio Terês estava trabalhando longe, quando soube da morte do dito do irmão, ele volta para casa para trabalhar na roça, ajudar a cunhada, de quem, obviamente, ele gostava, né? E até uma indicação de que eles no futuro vão se casar. Miguelinho já estava melhor quando um dia aparecem dois homens, né, montados nos cavalos. Um deles era um médico, o doutor José Lourenço, que percebeu que quando Miguelinho olhava para eles no cavalo, apertava os olhos para poder enxergar. Ou seja, ele percebeu rapidamente que o Miguelinho era míope. Então, o que esse médico faz? Esse médico usava óculos, ele tira seus próprios óculos, coloca no Miguelinho. E aí, eu não sei se vocês têm miopia, eu tenho, e eu lembro muito bem a primeira vez que eu coloquei uns óculos de miopia. A gente vê as coisas de uma forma como a gente nunca viu, de uma forma muito mais clara, de uma forma muito mais nítida. E essa passagem do livro é bastante simbólica, como se daquele momento em diante tudo tivesse ganho uma nova perspectiva para o Miguelinho, tivesse ficado um pouco mais bonito, né, na sua vida. E também era uma maneira de mostrar que aquele sofrimento, né, aquelas mortes, aquelas brigas todas que tinham acontecido ali na sua casa, essa fase talvez estivesse chegando ao fim. Aquele médico convida o Miguelinho para ir com ele para a cidade, para fazer óculos próprios para a criança e também morar com ele onde ele poderia estudar. O Miguelinho concorda com isso, a família do Miguelinho vê nisso uma grande oportunidade para o menino, como já tinha sido para o irmão mais velho, e ele vai. Então, eu quero reforçar que a claridade, aquela nitidez que ele passa a enxergar, significa também que ele está mais amadurecido, ele também sabia lidar melhor com as suas dores. E isso é muito comum, né? Todos nós, à medida que crescemos, a gente vai ganhando ferramentas emocionais para saber lidar melhor com as nossas dores, né? O livro termina com Miguelinho e na hora de ir embora, ele pede emprestados os óculos para o doutor Lourenço para mais uma vez poder enxergar cada membro da sua família e a beleza do Mutum, daquele lugar onde ele morava. Então, resumindo, o que você não pode esquecer para fazer uma boa prova, um bom vestibular. Primeira coisa, então, mesmo sendo ambientada a história no sertão de Minas Gerais, trata-se de uma história universal. O que é uma história universal? Uma história que qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo entenda. Então, as inseguranças de uma criança como o Miguelinho são inseguranças comuns a uma grande parte das crianças em qualquer lugar do mundo. Inclusive, se você pensar também as brigas em família, a traição, o ciúme, né? Isso são coisas que acontecem no mundo todo, que acontecem em muitas famílias. Então, essa também é uma questão universal, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja no Japão, seja em qualquer lugar do mundo. Por isso que a gente diz que a escrita de Guimarães Rosa, ela é uma escrita universal. Então, essa é a primeira coisa. Segunda, a linguagem do livro, que eu já falei 1000 vezes, extremamente cuidada, original, carregada de lirismo. Guimarães cria expressões e palavras novas, os neologismos.
não pode esquecer. Os neologismos, eles marcam a obra de Guimarães Rosa. Terceiro, a escrita, mesmo sendo em terceira pessoa, não é aquele narrador que nós estamos acostumados, o narrador onisciente, aquele que está em todos os lugares, que tudo sabe, tudo vê, mas é um narrador que acompanha o Miguelín. Só vemos e só sabemos o que o Miguelín sabe, e isso é importante porque nos dá o tempo todo a perspectiva da criança. Enxergamos a história pelos seus olhos, mesmo não sendo em primeira pessoa. E aí você me pergunta, então por que ele usou terceira? Porque com terceira você tem mais liberdade e mais recursos para poder falar outras coisas, né? Narrar outras coisas na história. Outro e principal, qual é o tema do livro? Se você tivesse que dar um único tema, contar para alguém, o tema é a infância, o processo doído de crescimento que todos nós atravessamos. Então, basicamente é isso. Mesmo com o meu resumo, com a minha análise para lhe ajudar, se você ainda não leu, não deixe de ler Campo Geral. Campo Geral. Esse é um dos livros importantes, uma leitura necessária à formação, né? A nossa formação enquanto leitores. Mas eu acredito também que ela, principalmente, como qualquer boa literatura, né? E esta é a função da literatura, por isso que literatura é tão importante, né? Ela vai lhe treinando para enxergar o mundo com clareza, como os óculos do Miguelín, sem deixar que outros lhe determinem o que você vai ser ou o que você vai fazer. A literatura faz isso por nós. Com todos os personagens, faz com que nós nos coloquemos no lugar dos outros, que a gente tenha outras perspectivas. Isso é fantástico e só a literatura consegue fazer muito bem. A resenha escrita está no meu site www.miriambevilacqua.com.br. Não deixe de se inscrever aqui no canal, eu preciso da sua inscrição, ela é muito boa para o canal. E faça uma excelente prova. Até o próximo vídeo.